Sempre que um paciente começa um tratamento, esse tratamento ele vai buscar a superação do que ele busca superar, mas esse tratamento vai revelar, para o paciente inclusive, tá? A gente também, né? O terapeuta também vai descobrir, vai revelar uma fragilidade, uma predisposição de manifestação que esse paciente tem, tá? Essa predisposição para manifestar, ela a gente não cria expectativa de que ela seja tratada, até porque ela não é o foco do problema. Deixa eu separar aqui dentro de um exemplo. Uma coisa é o seguinte, imagina aqui, uma coisa é a pessoa viver com uma situação que a adoece emocionalmente, tipo, estou num relacionamento ruim, estou num emprego ruim, estou numa condição ruim. E por conta disso, eu tenho crises de ausência, eu tenho crises de ansiedade, tenho fugas da realidade, eu tenho consequências. Ou poderia ser outra coisa também, eu tenho compulsão alimentar, às vezes por conta disso aqui. Eu tenho dores, a própria fibromialgia, eu tenho condições em função daquilo. O foco do tratamento não é tratar a maneira como, assim, de tratamento terapêutico, tá? O foco de um tratamento terapêutico não é tratar a maneira como o paciente manifesta aquele conflito. Nessa simbologia aqui no vídeo, é o que está aqui. É tratar o que está adoecendo e fazendo com que aquela manifestação aconteça. Mas se o paciente perguntar assim, Thiago, depois que eu me tratar, eu vou parar de ter essas fugas da realidade? Vai. Quer dizer que nunca mais eu vou ter fugas da realidade? Não. Você não vai ter por conta desse motivo que nós vamos tratar, que está desencadeando isso aqui hoje. Mas, né, entenda, paciente, o seu tratamento ele vai revelar, né, e a gente já sabe isso de você, de certa forma, mas ele pode revelar isso mais, que o seu corpo, ou não, seu sistema nervoso tem uma maneira de demonstrar conflitos. E que bom! A primeira coisa, a gente agradece por isso, porque conflitos silenciosos são preocupantes, tá? Eles podem acabar desencadeando adoecimentos físicos que não são rastreáveis pela medicina, pelo menos. A medicina não vai saber associar uma coisa a outra. Então, te agradece por esse sistema de alerta sempre estar ativo na gente. Então, a gente sabe o seguinte, conflitos em uma determinada condição e intensidade geram essa externalização. A curiosidade, né, o que vale deixar aqui também em destaque é o seguinte, não são só conflitos daquele território emocional. Uma paciente que superou baixa autoestima e tinha fuga da realidade, tinha umas crises de ansiedade, parou de ter porque superou a baixa autoestima, ok, extremamente valiosa, mas terminou um relacionamento um tempo depois. O término do relacionamento gerou outro tipo, desencadeou, né, outro tipo de fragilidade ali, de inflamação emocional. O corpo dela tem essa predisposição para manifestar por ali. Então é natural. E nesse caso, sim, caracteriza outro tratamento totalmente independente. É como se fosse assim, até para explicar para o paciente isso é importante a gente explicar de maneira simples, tá? Tem uma analogia que eu gosto de usar com os pacientes, ela funciona bem, que é dirigir, medo de dirigir. Porque olha como é que ela encaixa direitinho. Não é o contexto, mas é abrangente. Fala assim, paciente, vamos supor que você me procura para tratar medo de dirigir. A gente descobre que o seu medo de dirigir ele foi instalado, né, e foi estabelecido em você porque, sei lá, você estava num acidente de carro quando você era criança e a gente, alguns episódios ali reforçaram isso, a gente resolveu isso aqui. Então você não tem mais medo de dirigir, está dirigindo tem 1 ano, ótimo. Só que você sabe que existe uma fragilidade em você, que é, se você passa por acidentes de carro que representam para você um momento de insegurança, porque vamos supor que o que desencadeou para você essa traumatização para dirigir, tem que dar esse exemplo também para o paciente. O que desencadeou não foi o acidente em si, mas foi o fato de que o acidente deixou seu irmão internado. E aí, aquilo ali foi o que gerou. Então você sabe o seguinte, qualquer tipo de acidente, inclusive, acidente de trânsito, mesmo depois de ter superado isso aqui, qualquer tipo de acidente de trânsito que você passar na sua vida depois do nosso tratamento, que gerar uma consequência
que não foi concluída, vamos supor, a pessoa do outro carro ficou internada também, alguém que estava comigo no carro ficou internado. Esse contexto vai gerar um outro medo de dirigir em você. Às vezes 1 ano ou 10 anos depois do nosso tratamento. Aí você vira e fala, Thiago, mas é idêntico ao medo de dirigir que eu tinha antes. Eu falei, sim, só que é um novo medo de dirigir que foi construído em você por conta de uma exposição que você passou. E nesse exemplo aqui até, tá muito fácil porque eu estou comparando o mesmo contexto, né? Se eu pegasse um contexto, poderia também colocar nesse exemplo o seguinte, às vezes terminou o relacionamento. Terminou o relacionamento e você teve medo de dirigir. Por quê? Porque não é dirigir, nunca foi dirigir. Sempre foi você estar em um local, que é o carro, onde você tem responsabilidade pelos outros. Você interpreta que dirigir significa estar em um contexto onde você se responsabiliza também pelos outros. E que bom por isso, é um motorista consciente, ótimo. Só que isso, né, fez você ter o primeiro medo de dirigir e hoje, vamos supor que você terminou seu relacionamento e quando você termina seu relacionamento, vamos supor que tinha um filho. Você tinha um filho e o seu filho agora começou a adoecer. Então agora seu sistema nervoso fez uma associação que para ele é muito simples. Falou, olha, o término do meu relacionamento fez alguém entrar em uma condição que, entendeu? Então isso poderia causar. Mas também cabe nessa resposta. Então vamos lá, primeiro checkpoint, né? Caracteriza um tratamento novo. Primeira coisa, sim. O paciente tem que entender isso, né? Para ficar em paz também, entendendo. E entendendo que isso existe na vida dele, essa fragilidade. Ela não é tratada num tratamento desse. Ela é tratada em outro tipo de tratamento. Posso até sugerir aqui como que se trata isso, mas a princípio nem é na hipnoterapia que se trata isso aqui não, tá? Mas o que o paciente tem que entender? Que olha, vamos pegar o caso do dirigir. Thiago, me tratei com você, ótimo, estou dirigindo. Só que agora eu sei que eu tenho que dirigir com mais prudência, porque não estou isento de acontecer alguma coisa, né? Mas é muito recomendado que eu seja um motorista muito consciente. Então, não vou ultrapassar em faixa contínua, não vou fazer algumas coisas que poderiam aumentar as chances de causar um outro acidente, blá blá blá, e desencadear. Ótimo, ninguém melhor do que o próprio paciente para cuidar e preservar, né, aquele resultado dele. Como eu citei, se, né, for o caso, de curiosidade aqui pra gente, como é que a gente mudaria essa consequência? Se couber, né, para o paciente, se alguém também quiser oferecer até um possível tratamento desse, enfim. Vamos entender a lógica por trás dele. Por que existe essa predisposição de manifestar como uma, né, no nosso exemplo aqui, uma crise de ausência, né? Por que isso? Porque alguma coisa, que nem vem ao caso, em algum momento, programou, deixou essa predisposição na vida do paciente. Muitas vezes, sabe o que é? Eu já rastreei, já fui atrás disso em alguns casos de paciente, e muitos deles, olha que curioso pra gente saber, convivência. Muitas vezes, o paciente, quando ele vai recuperar, ele viveu na família com alguém que tinha aquela consequência. Minha avó tinha crise de ausência. Fulano. A convivência com alguém que dramatiza ou que exterioriza, né, sofrimentos de uma determinada maneira, cria uma referência interna que fica guardadinha na gaveta de que, aquela maneira funciona para externa. E acaba, a pessoa adota mesmo aquilo. Então, vem daí. Por isso, a avó dela tem sério? Crise de ansiedade. Então, cabe mais ainda. Então, mas, ela mora com a avó. Mais ainda, como exemplo. Mas a curiosidade é assim, por que eu disse que não precisa da hipnoterapia, pelo menos não precisa do método Midas para poder tratar isso aqui? Porque essa maneira de externalizar, né, de demonstrar o sintoma, a consequência, não é fruto de um trauma. Às vezes é fruto de uma convivência, de uma crença limitante, de alguma coisa que não está tão enraizada. Então, dá para tratar, para mudar, vou chamar assim, para usar o verbo, dá para mudar a maneira, se ela virar, né, para você e falar assim, se o paciente vira e fala assim, mas tá bom, vou tratar de novo, mas eu gostaria de nunca mais ter crises de ausência, nem com outros conflitos. O que eu faço? Falou, primeira coisa, não pense em não manifestar. Nunca. A gente nunca
quebra o sistema de alerta do nosso corpo, inclusive o sistema de alerta emocional ou comportamental. Porque se a gente quebrar, né, impedir essa via, o sistema nervoso vai manifestar de forma fisiológica, a gente não quer, deixa só por último, ou até tira. Mas emocional ou comportamental, a gente quer que ele avise. O que a gente trabalha é para evitar. Então, naturalmente, primeira recomendação, né, é desenvolver mais inteligência emocional, aprender a lidar mais com situações para que nada te... Mas essa resposta não responde o ponto principal, que é como eu mudo, como eu construo outra forma de manifestar. O ponto principal dessa parte da resposta é até óbvio, que é construindo uma outra maneira de manifestar. Muitas vezes da mesma forma como a primeira foi construída. Através de compreensão, de entendimento, através de intenção mesmo. Falar, olha, qual é a melhor maneira para você manifestar esse tipo de... eu preciso xingar, eu preciso falar mal, eu preciso ter liberdade para ir para um lugar e xingar e, de repente, o consultório do terapeuta até funciona para isso. Olha que ótimo. O que essa pessoa precisa fazer? Eu quero aprender a manifestar de outra forma. Falou, olha, em paralelo com o nosso tratamento da hipnoterapia, para tratar esse outro ponto aqui, em paralelo, podemos fazer um outro tratamento, em paralelo e posterior também, tá? Onde questões que não são tão graves como um término, como algo, né, dessa proporção, enfim, que seja tão forte emocionalmente, questões menores você não vai ignorar. Você vai marcar uma sessão comigo, ou com um terapeuta, vai na sessão e vai treinar o xingar, por exemplo. O xingar. Como é que você quer, paciente, externalizar quando acontecer algo? Eu quero xingar, não quero ter crise de ausência. Então você vai treinar com episódios menores, mostrando para o seu sistema nervoso que funciona dessa forma. É sob demanda. Deixa um terapeuta à disposição para você. Se tiver alguma coisa debaixo do tapete aí, você já pode aproveitar e começar o tratamento agora, e já vai xingando umas coisas que estão ficando guardadas aí, né? Mesmo que não estejam tão inflamadas. E esporadicamente, quando acontecer algum episódio de conflito na sua vida, mesmo que seja de proporção menor, liga, marca uma sessão para o dia seguinte, para não deixar o negócio esfriar, ou até para o mesmo dia, online, presencial, vai na sua sessão e xinga. Externaliza daquela forma como você está treinando o seu sistema nervoso, e fazendo esse trabalho bem feito, você vai ter essa forma de expressão, né, mais calibrada, mais predisposta do que aquela anterior que a intenção é substituir.